Amigos, durante algum tempo eu fiquei quase que sozinho, não nas críticas gratuitas, fortuitas, miseráveis para o Renato, mas nas observações criteriosas de quem acompanha jornalismo esportivo há 40 anos. O Renato, ele se tornou imprescindível para o Grêmio porque o Grêmio tem medo de si próprio. Cada dirigente que entra no Grêmio, ele acha que é o Renato e o resto. Não, não e não. Como diz a música do Teixeirinha, não, e não, e não. E não, e não, e não, e não, e não. Por quê? A instituição Grêmio Porto Alegrense. Um homem só, exército de um homem só, não funciona. E se funcionar durante algum período, causa danos maiores quanto mais tempo perdurar. Aqueles que diziam que o Renato era maior que a instituição, aqueles que afirmavam que o Renato ganhava sempre, né? O gauchão para os outros não vale nada, para o Renato é um bem supremo. Então, esses já cederam e bastante, e são cada vez em maior número. Eu tenho entrevistado Nestor Rain, dizendo que teme o que aconteceu em 2021, quando todo mundo respeitava as ordens do Renato. O Renato contratava, o Renato gastava, o Renato demitia profissionais importantíssimos na infraestrutura porque ele queria que fosse ao bel prazer, do jeito Renato de ser, com os seus parças, com os amigos da corte e tudo mais. E era eu e o meu presidente, Tanta gente boa passou de lá e foi esmagada pela maneira Renato de ser. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora o Renato corre algum risco e eu estou do outro lado. Eu acho que agora não tem que tirar o Renato. Porque agora sim chegou a hora do mínimo. Uma instituição não sobrevive do mínimo. Uma instituição sobrevive do máximo. É o título mundial do Espinosa, é o título da América do Espinosa, é o título da América do Filipão, é o título da América do Renato, é o título de campeão brasileiro do Hélio Andrade, é o bicampeão com o Filipão, são as Copas do Brasil com Mano Menezes, com outros que tais, né? Com o Tite, né? Com o Filipão, né? O Mano Menezes, que eu falo, ganhou 2 gauchões do Grêmio, não ganhou Copa do Brasil, mas são todos os técnicos somados. Tudo somado é o Grêmio. Porque senão a gente vai tornando um clube da grandeza do Grêmio de um tamanho imensurável menor. Nunca diminuam o tamanho de Grêmio e de Internacional. Agora se fala que pode haver uma composição de Renato, Filipão e o presidente, tirando Guerra e o Vivian. Até o momento em que eu estou gravando esse material, isso não aconteceu. Isto não aconteceu, mas pode acontecer. Pode acontecer. E o Filipão, se convidado, eu acho que aceita. Até vou indagar algumas figuras que eu conheço próximas do Filipão sobre isso. Tempo chuvoso em Santa Catarina, ruim para os dois lados. Ruim para o Atlético, ruim para o Internacional, ruim para a presença de público. Se fala em 15 mil no Heriberto. E o Heriberto Rios, né? No estádio do Criciúma. O último jogo de mandante do Internacional como campo neutro, em campo neutro. Depois, o Internacional sai para jogar fora e quando retornar, já vai retornar no Beira-Rio no dia 7 de julho contra o Vasco da Gama. Dia 10, o Internacional jogará contra o Juventude no Beira-Rio. 2 jogos no Beira-Rio. Ou o Inter embala, ou o Inter volta àquele ramerrão de desconfiança que existia antes dessa sequência de jogos que o Internacional conseguiu encarar bem. E o fator local é muito importante. Basta olhar a história. Grêmio Internacional se ressentem muito do fator local. O Grêmio já está em Goiânia, vai jogar contra o Atlético Goianiense e a Arena Porto Alegrense agora está fazendo um trabalho de recuperação do gramado, misturando o gramado de verão e o gramado de inverno e colocando uma grama
muito utilizada nos Estados Unidos e na Austrália. Aliás, a Arena tem feito algumas coisas bem interessantes, né? Mostrou que sabe fazer, por exemplo, seguro, né? Quem é que vai conseguir essa dinheirama toda com a hecatombe que se abateve sobre o Rio Grande do Sul? Com essa hecatombe que ocorreu no Rio Grande do Sul? O Grêmio, a Arena, né? Como vão negociar? Bom, o Grêmio tem que tentar se acertar com a Arena, porque tem mais 9 anos de parceria. O único dirigente do Grêmio até há pouco lá em Goiânia era Alberto Guerra, aí aumentou a onda, né? E o trio ofensivo, né? Para muitos tem que ser da gurizada, mas o Natan Fernandes vai ser julgado. E aí Galdino ou JP Galvão, desde que não bote o Rodrigo Eli de centroavante, né? Bom, mas eu até entendi no Grenal. No desespero vale tudo. Pepe e Kahneman voltam, os laterais serão os mesmos e o Grêmio vai ter que se virar nos 30.